Segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao X da Questão, esse nosso encontro semanal de informação com opinião sobre o que acontece na política aqui em Minas Gerais. Eu sou a Gi Palermo, peço licença para entrar na sua casa, no seu carro, seja onde você estiver agora conectado conosco. Eu chamo aqui para preencher a nossa tela, esse nosso time de mentes questionadoras dessa noite, hoje recebendo pela primeira vez o analista de dados, o João Paulo Simonetti, direto de Belo Horizonte. De Uberaba, a gente traz de volta aqui conosco o professor Cláudio Borges, e de Araxá, minha parceira, a personal trainer Omara Paulinelli. Bem-vindo, João. Obrigada de coração aí pela sua disponibilidade de estar conosco. Eu que agradeço, Gi. Muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês, Omara, Gi, professor Cláudio. Estou muito contente do convite. E a gente contente de você estar aqui. Boa noite, professor Cláudio. Bom demais recebê-lo aqui novamente conosco. Boa noite, Gi. Boa noite, Omara. Boa noite, João. É um prazer estar aqui de novo no programa X da Questão, esse programa patriota, né, que defende os valores da família, os valores morais, os valores religiosos, que são os valores importantes para nós conservadores. Lembrando sempre que é a única mídia que eu conheço aqui na região do Triângulo Mineiro que tem esses valores que são tão importantes para nós. Uma mídia alternativa que a gente tem que valorizar e fortalecer cada dia mais. Gi, eu estou muito feliz de estar participando aqui hoje. O presidente Bolsonaro lançou um desafio para os brasileiros, e eu aceitei o desafio dele. Lá em Juiz de Fora, o desafio que ele fez foi o seguinte: pediu para comparar o governo dele com qualquer outro governo que tenha passado pela presidência. E eu vou te ser sincero, viu? Vou fazer isso com gosto, Gi. A hora que a gente compara, a gente vê assim, que os resultados para o lado aí do governo Bolsonaro são muito positivos, mas muito mesmo. E olha só, hein, eu não vou falar de manipulação emocional e psicológica como a esquerda faz. Enquanto a esquerda faz manipulação psicológica e manipulação de discurso, essa história de genocida que todo mundo sabe que é mentira, o presidente Bolsonaro chama o PT e o Lula de corrupto, que é verdade, todo mundo sabe, fato conhecido até porque o Lula ficou muito tempo na cadeia, né, entre outros petistas, e aponta resultados palpáveis aí na economia, na geração de emprego, na melhoria aí do país. E ressaltam a fala da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que Deus dê sabedoria e discernimento ao nosso povo brasileiro para que não entregue o nosso país, a nossa nação tão amada por Deus, nas mãos dos nossos inimigos. No mesmo evento de lançamento da candidatura do presidente Juiz de Fora, ela fez essa fala e foi muito, mas muito bem acolhida pelo público. E olha, enche os olhos, hein? Como tinha gente lá para receber o presidente e como tinha gente lá gritando: Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando o programa X na Questão. Omara, boa noite para você, boa noite, seja bem-vinda. O professor Cláudio já deu spoiler aí do nosso primeiro assunto, né? Mas vamos lá. Boa noite, Gi, boa noite, professor Cláudio, prazer ter você aqui novamente. Prazer, João, viu? Seja bem-vindo e volte sempre, né? E boa noite para o pessoal aí de casa que está nos acompanhando, nossa audiência. E daqui a pouquinho nós vamos ter aí entrevista com o presidente, na Rede Globo. Não percam, por favor, todo mundo lá, dando audiência para o nosso presidente também. E vamos, né, achar o X da Questão de várias pautas interessantes hoje. Não sai daí não, gente. Beijo. Até daqui a pouco. Vocês nunca mais vão ouvir a gente aqui falando para vocês assistirem Globo, hein, gente? É só hoje, excepcionalmente hoje, para prestigiar a entrevista com o presidente. Olha, mas antes da gente começar o programa aqui para valer, trazendo as notícias dessa noite para o debate, eu faço aquele apelo que você já conhece. Você sabe, você que está aqui conosco e você que está aqui pela primeira vez, precisa saber que esse trabalho é totalmente independente, tá? A gente aqui está sempre de forma totalmente voluntária para trazer para você com profundidade, comentando para você as notícias que acontecem aqui na nossa região. Então, por favor, se inscreva no canal,
acione o sininho. Essas duas ações aí são muito importantes para o YouTube achar que reconhecer a relevância do nosso canal e passar a oferecer para mais pessoas. E depois você também faça aquelas 3 ações, que são curta, comente e compartilhe. São ações fundamentais para que o algoritmo do YouTube passe a oferecer os nossos conteúdos para mais pessoas e mais gente se engaje conosco e venha fortalecer o conservadorismo aqui em Minas Gerais, que essa é a nossa missão. Fortalecer a essência mineira, que é a riqueza das suas tradições e do conservadorismo. Então vamos começar para valer, trazendo aí, o professor Cláudio já adiantou, o lançamento, o primeiro dia da campanha do presidente Bolsonaro, que ele escolheu Minas Gerais. Você vai acompanhando aí pelas imagens esse apanhado que a gente fez dessas cenas que foram incríveis. O primeiro dia oficial da campanha do presidente Jair Bolsonaro, na última terça-feira, 16 de agosto, foi marcado pelo retorno a Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, a fim de embutir simbolismo ao marco inicial da jornada rumo à tentativa de reeleição nas eleições de outubro. O presidente escolheu a esquina onde recebeu a facada que quase o tirou a vida em setembro de 2018, nas ruas Raffelt e Batista de Oliveira, o entroncamento dessas duas ruas, para fazer o seu ato público inicial de campanha. Ele escolheu a cidade mineira para o lançamento dos trabalhos como uma forma de agradecer, nas palavras dele, entre aspas, agradecer pela segunda vida, por ter sobrevivido ao ataque. O presidente reuniu uma multidão no centro de Juiz de Fora, onde discursou em cima de um trio elétrico. Sem citar diretamente os presidentes anteriores, ele afirmou que o Brasil recuperou o patriotismo que luta pela liberdade do país. A primeira-dama Michele Bolsonaro também fez uso da palavra durante o comício, adotou um discurso religioso e convidou a todos presentes a fazer uma oração. Em um tom mais crítico aos adversários políticos e sem citações nominais, pediu a Deus sabedoria e discernimento aos brasileiros para não entregar o país nas mãos dos nossos inimigos. Professor Cláudio. Gi, o valor simbólico desse lançamento da candidatura do presidente Juiz de Fora é extremamente forte. Vamos parar para pensar. O Bolsonaro nasceu em São Paulo, ele fez carreira no estado do Rio de Janeiro e ele renasceu em Minas Gerais, em Juiz de Fora. Ele renasceu para a vida, porque aquele atentado covarde que o Adélio Bispo fez contra o presidente na campanha de 2018 poderia ter levado o presidente à morte por questões de minutos que ele chegasse atrasado ao hospital. Então, realmente foi um renascer para a vida. E ele também renasceu para a política. Ele renasceu para a política porque, como nós dissemos, a esquerda brasileira, e sobretudo o PT, estava atingindo a hegemonia gramsciana dentro da política brasileira. Nós tínhamos chegado num ponto e o discurso da esquerda era praticamente hegemônico. Ninguém ousava contestar uma feminista, ninguém ousava contestar esse discurso de divisão racial que a esquerda faz, ninguém ousava contestar esse discurso LGBT, que é uma pauta política que ataca valores civilizatórios que são resultado de seleção das experiências que deram certo ao longo de várias e várias gerações, ao longo de milênios. Todo mundo estava calado e aceitando as imposições da esquerda. Ou seja, como diria o Gramsci, a esquerda brasileira praticamente tinha chegado no auge da hegemonia psicológica e do discurso dentro da sociedade brasileira. E quando o Bolsonaro renasce para a política lá em Juiz de Fora, ele renasce para quebrar essa hegemonia esquerdista e mostrar para o Brasil que esse caminho que a esquerda apontava não era o caminho único. Existiam outras possibilidades de discurso, de política, de sociedade, que deveriam ser colocados de novo no debate, e quebrou essa hegemonia. No Bolsonaro na política, o Olavo de Carvalho na cultura e na filosofia.
Por isso que o Bolsonaro é tão odiado pela esquerda, por isso que o Olavo de Carvalho é tão odiado pela esquerda. Décadas para atingir a hegemonia, aí vem os dois em poucos anos, eles dividem o país e quebram essa hegemonia que a esquerda levou décadas para construir. Então, o Bolsonaro, simbolicamente, o lugar que ele escolheu para lançar a candidatura dele é um simbolismo muito forte. Ele renasce para a vida e ele renasce para a política e faz renascer o movimento conservador no Brasil com a força que ele tem hoje, mostrando para nós que outro modelo de sociedade, onde os valores morais, religiosos e familiares, aqueles que eu insisto todas as vezes que eu venho aqui, são valores civilizatórios, passam a ser rediscutidos e recolocados no debate público no Brasil. Quebrou a hegemonia da esquerda. O Bolsonaro lançou um desafio, como eu havia dito antes, para os brasileiros compararem o governo dele com governos anteriores. Então, eu quero fazer uma breve comparação com números, com fatos, não com manipulação psicológica do discurso, como a esquerda faz. Olha só, se nós compararmos aí o governo Bolsonaro em relação ao PIB com alguns governos anteriores, a gente vai ver que a situação é totalmente positiva para o governo Bolsonaro. E se nós compararmos 2020, que foi um ano que a economia mundial praticamente despencou o PIB no mundo inteiro, inclusive no Brasil despencou menos do que em países ricos e estruturalmente mais, teoricamente, mais bem preparados para enfrentar essas crises. Então vamos lá analisar os dados. Os últimos anos do governo da Dilma, a gente sabe que a Dilma, além dos próprios erros dela, ela foi uma vítima do Lula. O Lula quebrou a economia brasileira, entregou um país com a população e o governo endividado, um país sem capacidade de investir, uma população sem capacidade de consumir, tanto que no primeiro ano de governo da Dilma, o PIB brasileiro caiu quase 50%. A Dilma foi um bode expiatório para poder arcar com os erros que o Lula deixou. Ele segurou o problema até no último minuto para ele sair por cima e deixou a bomba estourar na mão da Dilma. E ela foi e agravou com os erros dela. Últimos anos de governo da Dilma, 2014, crescimento do PIB 0,5%, 2015, menos 3,5%, 2016, menos 3,3%. Eu não sei hoje se é só coincidência, mas acho que não é coincidência, não. Eu acho que é fato, né? PT saiu, a economia volta a crescer. O Temer vai pegar em 2016, o restinho do ano. Já em 2017, a economia brasileira volta a crescer com a saída da Dilma. A economia brasileira vai crescer 1,3%. 2018, 1,8%, 2019, com o Bolsonaro, 1,4%. Então, quer dizer, o PT saiu, a economia volta a crescer. 2020, no mundo todo, a economia caiu, despencou. No Brasil, foi 4,1%. Se nós compararmos com outros países, inclusive países desenvolvidos, nós vamos dizer que o Brasil saiu muito melhor. Espanha, menos 11% em 2020. Japão, menos 4,8%. México, que é um país dentro da América Latina, um dos principais, junto com o Brasil, menos 8,5%. Reino Unido, uma economia extremamente estruturada e forte, decresceu no PIB menos 9,9%. Colômbia, vizinho nosso, menos 6,8%. Alemanha, aí a quarta maior economia do mundo, menos 4,9%. A Argentina, governada pelo Alberto Fernandes, partido peronista, o equivalente do PT lá na Argentina. Graças a Deus nós não estamos passando o que a Argentina está passando, porque a gente tem um governo Bolsonaro de direita conservador e não um governo petista de esquerda. Argentina 2020, menos 12,3%. Será que seria nosso destino se o Lula estivesse governando? Ou o Haddad, sei lá, alguém da esquerda? Rússia, menos 5,5%, Bolívia, menos 7,33%. Então, são alguns dados para a gente aceitar o desafio do nosso presidente. É isso aí. João? Peço licença para fazer uma piada. A gente tem que passar essa live para o Janones para ele aprender quem é o presidente da Argentina, né, o professor Cláudio?
Brincadeiras à parte, eu vou analisar isso numa ótica mais de marketing e dados eleitorais. Eu até fiquei com medo de começar a chover no molhado aqui, enquanto o professor falava, mas realmente a minha análise ela vai muito mais sobre o incidente e o que Bolsonaro colheu disso, né? Foi infeliz o que aconteceu, a Adélio deveria ter pagado realmente pelo que fez aí com o presidente, mas a gente vê que o Bolsonaro ele alcança, após o incidente, a tentativa de assassinato, ele alcança uma popularidade maior. E não é uma popularidade por dó ou por vitimismo, igual a esquerda fala. É mais uma popularidade, podemos dizer assim, eventual, porque a própria mídia divulgou isso tanto, porque ela estava ganhando ibope a partir disso, que acabou colocando o Bolsonaro mais em evidência. E a gente vê, claro que a gente não pode confiar 100% nas pesquisas que a gente vê hoje, mas a gente vê que o Bolsonaro tem uma guinada aí de popularidade e aumenta as intenções de votos após a tentativa de assassinato do Adélio, né, contra ele. Bom, o lançamento da campanha em Minas, como o professor Cláudio falou, é um ato simbólico, e mais que simbólico, eu acho que ele também pode ser um ato estratégico, né? Bolsonaro, com Carlos Viana aqui em Minas, ele não tem uma pessoa tão forte, né, na briga eleitoral. A gente vê que a briga real aí, a gente vê que está bem entre Calil e Zema, apesar que o Carlos Viana vai conseguir uma expressão de votos aí puxadas pelo Bolsonaro, mas em Minas ele não tem uma pessoa, como ele tem em São Paulo, Tarcísio, por exemplo, que é uma pessoa muito forte e que vai conseguir muitos votos. A gente tem que sempre lembrar, né, que São Paulo e Minas são os dois colégios eleitorais maiores que a gente tem na nossa federação. O Sudeste em geral são 42%, São Paulo conta com 22% do colégio eleitoral, que é o superior, assim, maior que todos os estados disparados, e Minas tem 10%. Então Minas é um estado estratégico. Ele lançar a campanha em Minas, em Juiz de Fora, né, que é onde simbolicamente ele renasceu, é um ato estratégico que pode ajudar muito na campanha dele, né? Ele não tendo essa pessoa que vá fazer esse engage de votos deles, igual ele tem o Tarcísio em São Paulo, ele mesmo vem a Minas e puxa esses votos para ele, né? E a gente viu como tinha tanta gente ali participando com ele. A gente teve o lançamento também das candidaturas a deputado federal ali do Nicolas Ferreira, que é um jovem que está muito engajado, é vereador hoje, né? E também faz essa puxada de votos para ele. Carlos Viana mesmo acaba que não falou muito no trio, né? Ele subiu no trio ali, mas ele mesmo não teve uma expressão. Então, eu acredito que sim, é estratégico no sentido de o Bolsonaro não estando tão bem representado aqui, ele mesmo vem e faz esse papel, sabe? Isso é uma opinião minha, acho que faz muito sentido. E Minas, assim, Minas tem que ser ganho, né? Quem ganha Minas ganha as eleições no final. Uma expressão muito grande de eleitores e que não pode ser descartada assim. Tem muita gente que fala que o Bolsonaro não precisa de uma pessoa que engaje ele, até porque nas últimas eleições ele não tinha uma pessoa em Minas, né? E ainda assim ganhou no estado. Mas essa representação é muito positiva. Mesmo que ele não necessite disso, ter essa representação é algo que é querido por qualquer um dos candidatos. Qualquer um deles vão buscar representação em cada estado, principalmente nas capitais. Bom, e um segundo ponto da pauta, né, é o discurso da primeira-dama. É uma coisa louvável assim, no governo Bolsonaro, que eu vejo, que a representatividade das mulheres, né? Isso a gente nunca viu em nenhum outro governo. Qual primeira-dama teve a representatividade que a Michelle tem hoje, né?
E realmente isso é muito bom, né? É bíblico, porque a mulher, ela tem esse poder aí de influenciar bem o homem, né? E isso é louvável. Eu gosto muito da posição dela junto ao Bolsonaro, né? E bom, isso mais desmistifica mais uma das fake news lançadas aí pela esquerda, que é colocar o governo como machista, e ele não é. E um outro ponto também do genocídio, né, que o povo fala que o Bolsonaro é genocida, mas esse ato aí representa realmente quem são os genocidas, aqueles que tentaram assassinar e derrubar a democracia, matando o concorrente, né, como as ditaduras fazem. Com certeza. Omara, as suas observações aí dessa passagem do presidente iniciando a campanha de Juiz de Fora. Gi, todos os dias aí eu peço para Deus pelo Brasil, sabe, pela humanidade inteira. E eu peço, né, por todos nós brasileiros, para a gente ter sabedoria, para a gente fazer a melhor escolha, discernimento, para a gente distinguir, né, o bem do mal, tá? E coragem também para defender a nossa fé, né, que tem sido tão atacada aí nos últimos tempos, né? Eu gostei da escolha do presidente de ser lá em Juiz de Fora, tá? Porque a gratidão é uma virtude, sabe, que a gente deve cultivar sempre. Então eu gostei muito dele lançar a candidatura dele aí em Juiz de Fora, tá? Ainda mais no caso dele, né, que teve uma segunda chance, né, uma nova oportunidade, né, de vida. E o Bolsonaro, de fato, ele devolveu, né, para o brasileiro o amor à pátria, né? Ele escancarou para a população a armadilha que eles estavam preparando para nós, né? A gente nem imaginava isso. Doutor Enéas bem que tentou alertar, né, naquela época, coitado, mas ninguém deu ouvidos para ele. Eu mesma confesso que acreditava em muita coisa, né? Fui omissa durante muito tempo, acreditei tanto, nossa, até feminista se bobear eu já fui no passado, né? Graças a Deus, Bolsonaro apareceu aí para poder tirar essa nuvem de frente, né, dos nossos olhos. E que bom que, assim como eu, né, vários brasileiros aí também despertaram, né, abriram os olhos. E a gente vê essas imagens aí, a gente percebe que isso daí que é a verdadeira pesquisa, né, pessoal? Esse aí é o Datapovo, né, que Deus abençoe aí o nosso Brasil. Hoje, você me permite só fazer mais uma observaçãozinha? Sim. Ô, Mara, realmente enche os olhos, né? Como as pessoas vão voluntariamente. E eu fico olhando aqui nos grupos de Uberaba, sempre que fala que vai ter 7 de setembro aqui no Uberaba, as pessoas já se movimentando para comprar camiseta, para mostrar o patriotismo, comprar bandeira, comprar boné, e aqueles enfeites que a gente coloca, adornos que a gente coloca no carro, com símbolos nacionais. Como que o patriotismo renasceu no Brasil? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu queria só fazer aqui mais umas observações, né, aceitando o desafio do presidente Bolsonaro, os resultados bons que o Brasil está tendo. Olha, recentemente foi constatado que no primeiro trimestre desse ano, o Brasil cresceu 1%. Com esse resultado, nosso país ficou em 9º lugar entre mais de 30 economias compiladas por uma agência de classificação chamada Austin Rating. Então, o Brasil ficou em 9º entre 32 países. Olha quem ficou abaixo da gente, hein? Brasil na frente de Reino Unido, que cresceu só 0,8%, Coreia do Sul 0,8%, Suíça 0,5%, Alemanha 0,2% e a França, cujo presidente, o senhor Janones, confundiu com o da Argentina, né? Então, Janones, não adianta, lá na Argentina a economia, o PIB caiu, o crescimento da economia caiu, e na França também, o Brasil está melhor que a França também, viu, Janones? A França... Ele tentou colocar a Argentina como expoente, mas não deu certo, não. A França teve uma queda no PIB no primeiro trimestre de menos 0,1%, o Japão menos 0,3%,
Estados Unidos, menos 1,4. Olha o estrago que a esquerda está fazendo nos Estados Unidos também, né? O Sr. Biden e o Partido Democrata. Outra coisa positiva, para 2022 estava projetado um déficit no superávit brasileiro de 0,4% e já estão projetando que esse déficit vai virar superávit, né? 0,3% do PIB. O desemprego caiu para menos de 10%, estava acima. Agora eu fico só analisando, fazendo a comparação que o presidente pediu. O PT, sem a crise econômica que o PT deixou para os governos posteriores, porque o PT pegou uma economia ajustadinha pelo Fernando Henrique Cardoso. PT, sem a devastação que ele mesmo fez na economia, sem pandemia e sem a guerra da Rússia com a Ucrânia, que está causando inflação e desajuste na economia mundial, fez o Brasil entrar na pior crise econômica da nossa história. Nunca teve uma pior do que essa, que foi a que iniciou em 2014. O país empobreceu 7% em 2015 e 2016, com uma queda de 7% no PIB, na produção de riqueza interna do país. E o PT não enfrentou essas três crises simultâneas que o governo Bolsonaro está enfrentando, né? A crise deixada pelo próprio PT, a crise provocada pela pandemia e a crise provocada pela guerra. Não tem crise deixada pelo PT, não tem pandemia, não tem guerra para o governo Bolsonaro. De toda forma, o país está voltando a crescer, está gerando emprego e a situação está melhorando. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou da opinião que o time que está ganhando a gente não mexe. Principalmente se o mexer é voltar para um time que deixou o país na situação que ele ficou aí depois de 13 anos de governo petista. Então, assim, foi o desafio que eu aceitei do presidente Bolsonaro, e a hora que eu fui pesquisar dados e informações para fazer as comparações, eu tenho que concordar com ele. O Brasil está bem melhor sem o PT. Para a gente encerrar aqui essa passagem do presidente lá por Juiz de Fora, eu só queria reforçar com vocês a importância disso que a primeira-dama trouxe a respeito aí de trazer Deus, que a gente cresce a vida toda, a esquerda colocou na nossa mente, trouxe para as nossas casas que religião e política não se misturam. Isso para nos forçar a tirar Deus da equação, porque Deus traz os freios morais que vão impedir aí corrupção, que vão impedir que a gente coloque o nosso umbigo, a gente não, os políticos, né? Coloquem os próprios interesses em detrimento dos interesses da população. Então, assim, quando a gente traz Deus para a nossa vida, a gente traz o bem, a gente traz a paz, a gente traz aquilo que é necessário para que a gente tenha e colha bons frutos, tá? Então vamos trazer Deus. O que você puder aí, dentro da sua rotina diária, colocar o presidente nas suas orações. Esses dias eu vi um vídeo tão lindo do pastor Cláudio, dizendo que ele não só é um bolsonarista, mas ele é um intercessor do presidente. Então, coloca o presidente nas suas orações, sem vergonha, sem medo, sem achar que você está sendo aí um tipo de puxa-saco, não é nada disso. Traz o presidente para as suas orações porque você está trazendo o país para as suas orações, tá? Vamos seguindo em frente, então, com mais informação e opinião aqui no nosso X da Questão dessa noite. Terminou o prazo para o registro de candidaturas para a eleição de 2022. Em Minas Gerais, foram entregues 2.500 pedidos de registro. O número é 5,1% maior que nas últimas eleições, em 2018, quando houve 2.374 candidaturas. São ao todo 1.071 candidatos para disputar 53 vagas para deputado federal, 1.382 candidatos concorrendo a 77 cadeiras de deputado estadual e 9 pessoas concorrendo à única vaga disponível para Minas Gerais no Senado. E, por fim, 10 pessoas concorrendo à vaga de governador de Minas Gerais. João, o
Que tanto de gente, socorro, como é que o trabalhador brasileiro que passa aí 8 horas fora de casa, chega em casa, quer abraçar sua família, ter o seu momento de lazer, como é que a pessoa consegue pesquisar dentro dessa quantidade enorme de gente para escolher em quem votar? Exatamente. Isso a política no Brasil, ela tem essa característica, né? Felizmente, é uma faca de dois gumes, né? A gente é uma das maiores federações do mundo, né? Nosso espaço territorial é muito grande. Então, a gente precisa de muita gente, mas que isso não seja exagerado também, né? Bom, quando eu vi que era 2.500, eu até tive uma surpresa positiva, achei que seriam mais, tá? Bom, eu acho que isso tudo vai por conta mesmo da estrutura que a política brasileira funciona, né? A gente não elege um deputado, assim, estritamente, né? Se a gente for em última análise. A gente elege uma legenda. Então, no Brasil existe, para um deputado federal ser eleito, um vereador ser eleito, existe o coeficiente eleitoral e o coeficiente estadual, né? Eu vou explicar o estadual primeiro, porque, no caso, foram 2.500 candidatos a deputado federal por Minas. Porém, a gente tem 53 cadeiras de deputado. A Câmara dos Deputados, ela tem um número de cadeiras proporcionais, né, que a gente fala. E cadeiras proporcionais de acordo com a população de cada estado. Para alcançar esse coeficiente eleitoral, a gente vai pegar todos os votos que a gente tem em Minas, né, todos os votantes, o colégio eleitoral que votou, e dividir pelo número de cadeiras que a gente tem lá. E a gente alcança um coeficiente. Vamos supor 300 mil votos, por exemplo. Então, a gente tem um coeficiente de 300 mil votos, o deputado ele só vai ser eleito se ele alcançar essa legenda, né, que a gente chama. E não necessariamente uma pessoa vai conseguir alcançar sozinha isso, né? Então, por isso, existe a estrutura aqui dos votos de legenda. Por exemplo, se eu tenho, meu número vai ser 22123, o número da G é 22321, ela ganha 200 mil votos. E eu ganho 100 mil. Meus 100 mil, eu não vou alcançar a legenda, mas meus votos vai para a G alcança a legenda, ela vai ser eleita. Então, é mais ou menos assim que funciona a estrutura do Brasil. Então, o ter muitos candidatos facilita com que os partidos cheguem à pessoa comum. Então, isso é muito claro nas eleições municipais, quando a gente vai olhar para vereador, por exemplo. Tem um vereador na sua rua, tem um pré-candidato, um candidato a vereador na sua rua, e ele vai estar a par dos problemas da sua rua. E ele vai conseguir um voto muito mais fácil. Então, a mesma coisa funciona para as cadeiras de deputado e senador. Senador é um pouco diferente, porque as cadeiras são igualitárias para cada distrito da federação. Então, cada estado tem 3 senadores. E a gente tem 10, são menos cargos, até por isso mesmo. E não são eleições minoritárias, como o caso do deputado. Então, os senadores, eles são voto único e cada legenda só pode levar um candidato. Então, é diferente. Até por isso, eu vejo que é muito mais comum ter menos. E o governo também, outro fato interessante, aí quando a gente vai analisar marketing político, são 10 cargos para o governo, né? Bom, obviamente, a maioria dessas pessoas que está ali, tipo, a não ser os 3 primeiros ali nomes citados, né? Zema, Calil e Causiana, sabem que eles têm pouquíssimas chances. Porém, cargos executivos, né? A gente fala governo, prefeitura, presidente, eles servem para lançar pessoas também. Então, além de ter um cargo executivo, você ter uma visão maior, né? Pessoa chamada para um debate ali, pessoa, ela tem... Pode ser que no segundo turno ela seja um expoente aí em apoio aos 2 candidatos que foram para o segundo turno, ela vai se expor, né?
Então, para uma próxima campanha, ela tem um nome mais forte e ela consegue carregar votos ou se eleger também, né? Então, eu acho que tem esses dois pontos muito importantes, que é uma questão de estrutura nossa, né? E deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu estou deixando passar. Não, é exatamente isso. Acho que parte muito de como funcionam as eleições do Brasil. Eu esperava ter mais. Não sei se acredito que seja um exagerado que a gente tem hoje, né? É muita gente. Mas a gente tem uma extensão territorial muito grande e que acaba que a gente chega nessa cifra, né? Se a gente for olhar em questão populacional, Minas Gerais é mais populosa que o Chile. E em extensão territorial, a gente tem o tamanho da Espanha, né? Então, essas coisas têm que ser levadas em conta. Mesmo sendo exagerado o número, acho que vem muito da estrutura política hoje que a gente vive. Com certeza. Olha, e para te dar uma mãozinha, tá? A gente quer dar uma ajudinha aí para você diante dessa quantidade enorme de candidatos, tá? Nós aqui do programa X da Questão vamos apresentar para você que é apoiador do presidente Bolsonaro e que vai votar nele, quais são os partidos que fizeram nos últimos 3 anos e meio aí oposição direta a todos os projetos que ele tentou implementar no país. Então, primeiro passo para você que é eleitor do presidente Bolsonaro, não votar em quem é oposição direta a ele, porque ele precisa de uma base de governabilidade, tanto para a Câmara Federal, quanto para o Senado, quanto aqui no governo de Minas e na Assembleia de Minas. Então, vamos lá, para você saber quem são os partidos que não fazem nenhum propósito de estar ali ao lado do presidente. Ao contrário, fazem oposição a ele, tá? Tá aí a lista para você. O Partido Democrático Trabalhista, PDT, cujo número é 12. O Partido dos Trabalhadores, o número é 13. O Movimento Democrático Brasileiro, MDB, número 15. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, número 16. A Rede Sustentabilidade, Rede, número 18. O Partido Comunista Brasileiro, PCB, número 21. O Cidadania, número 23. O Partido da Causa Operária, PCO, número 29, o Partido da Mobilização Nacional, PMN, número 33, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, número 40, o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, número 45, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, número 50, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, número 65, o Solidariedade, número 77, e um que, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar, tá? A União Popular, a sigla é UP mesmo, número 80. Então, fica aqui uma dica para você que quer o presidente Bolsonaro reeleito e quer o país prosperando com aquilo que o presidente Bolsonaro defende para a nação. Se o candidato, o número dele começa com um desses números, ele não pode estar na sua lista, porque ele não fará base ao presidente Bolsonaro. Ok? Omara, suas observações? Bom, gente, a gente está diante aí de uma das mais importantes eleições das últimas décadas, né, que vai definir o futuro do Brasil aí para os próximos 40 anos, tá? E por que ela é tão importante? O Brasil, pessoal, ele vive uma crise moral, né? Vocês já devem ter percebido isso. Só da gente ter um ex-presidiário concorrendo à presidência da República, a gente já percebe que as coisas caminham mal por aqui, não é?
tem muita coisa estranha acontecendo, tá? Que envolve o futuro da nossa democracia. Até 2018, pessoal, a gente não imaginava o que estava acontecendo aqui, não é isso? E hoje, a grande maioria da população, né, é levada a discutir problemas que a gente nem imaginava que a gente tinha, não é verdade? Como, por exemplo, a confiabilidade do sistema eleitoral, né? Tem muito brasileiro que não confia, e antigamente a gente nem falava sobre isso, não é? E que bom que a população hoje toma gosto pela política, e está todo mundo conversando sobre política. E isso está assustando, né? Essa velha política está assustando muito. Agora, nessa eleição, nós temos que observar bem qual partido nós vamos votar, tá? Porque nós sabemos que sem a base forte, né, o presidente ele não consegue aprovar pautas importantes do governo dele, né, como a Gia acabou de citar aí, falar aí. A gente viu a dificuldade do Bolsonaro, né, de conseguir aprovar pautas super importantes, né, durante o governo dele, como, por exemplo, o voto auditável, não é? Não conseguiu aprovar. E também, durante a pandemia, Bolsonaro teve muita dificuldade, né? A gente percebeu aí durante a pandemia. Mais importante do que eleger o presidente é a gente eleger deputados e senadores alinhados, né, com o pensamento do presidente, tá? Então, votar em candidatos que defendam a pátria, que defendam a família, a liberdade, é um dever do brasileiro, né? Porque eu acho que todo mundo aqui quer liberdade, todo brasileiro quer, né? Votar em candidatos, pessoal, que sejam também declaradamente contra o aborto é muito importante, contra a liberação das drogas, tá? A ideologia de gênero. O candidato, eu acho que ele tem que ser declaradamente contra essas pautas, tá? Não adianta ele ficar pensando nessas pautas, falar, não, tem que falar, tem que postar nas redes sociais dele, tem que falar muito. Se ele não fala, gente, você já pode abrir o olho, tá? O candidato, ele tem que estar alinhado com as pautas do presidente. E que não é pauta do presidente só não, né, gente? É pauta nossa também, tá? Porque são coisas que eu quero, que eu defendo. Em 2018, a gente teve aí uma grande renovação, né, na Câmara. Mas isso não quer dizer que foi uma boa renovação, né? A gente viu que o presidente da República teve dificuldade, então a renovação não foi tão boa assim, tá? E agora, pessoal, 87%, esse dado eu tirei do jornal da Band News, 87% desses parlamentares estão buscando a reeleição. Então, fica de olho, tá? A gente precisa ficar atento, tá? E lembrar do que a gente passou nos últimos 2 anos e meio aqui nessa pandemia. Não só deputados e senadores que a gente tem que ficar de olho, não, tá? Mas tem prefeitos e vereadores, aí tem muito vereador, tá? Candidatando a deputado, tá? Vereadores e prefeitos que foram verdadeiros ditadores aí durante a pandemia, tá? Tem muito candidato que está em mandato como vereador. Então, abram o olho, porque os mesmos políticos que fecharam o seu comércio, te fizeram perder o seu emprego, tá? Com a política do fique em casa, tá? Mesmo recebendo seus gordos salários, agora estão aí, tá? Batendo na sua porta, pedindo o seu voto. Então, tá na hora de você falar para ele ficar em casa, tá? Devolve para ele, fica em casa. É isso, Gi. É o mínimo, né? Que eles fiquem em casa e não consigam se reeleger. É o mínimo. Agora, a Omara falou uma coisa muito interessante que eu quero reforçar com você. Se você escolhe o presidente Bolsonaro para ser aí o seu representante, o seu presidente, é porque você concorda com aquilo que ele defende. Então, você tem que ter coerência em buscar candidatos que defendam aquilo que ele defende, para estarem ocupando os demais cargos, as demais vagas.
Então, eu sinto muito para você, tá? Se o seu vizinho ou o seu tio, alguém pediu para você votar, nessa pessoa que eu conheço, que eu confio, se ele não pensa e não defende aquilo que você quer para sua família, quer para o futuro dos seus filhos, e não defende aquilo que o presidente defende, não tem coerência nenhuma você votar nele para ele ocupar uma cadeira na Assembleia, na Câmara ou no Senado. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Você precisa ter coerência no seu voto e que de todos esses cargos que a gente vai ter que eleger esse ano, estejam de acordo, estejam coerentes com aquilo que você quer para o seu futuro, para o futuro dos seus filhos e o futuro dos seus netos. Professor Cláudio? Hoje me chama a atenção o grande número de candidatos e o grande número de candidatos ruins que nós vamos ter que optar nessas eleições aqui no estado de Minas Gerais. Eu sinto inveja dos paulistas. Os paulistas têm Tarcísio Freitas para governador, Marcos Pontes para senador. Que inveja, viu? Como eu gostaria que Minas tivesse abençoado desse jeito. Infelizmente, aqui a gente está com um quadro de candidatos bem inferior aí ao de São Paulo. E os paulistas têm a sabedoria de ver aí o Tarcísio e o Marcos Pontes, duas pessoas extremamente competentes, técnicas, e que já mostraram serviço aí no governo Bolsonaro, que essas pessoas sejam eleitas, ele governador agora, e se Deus quiser, presidente em 2026, e o Marcos Pontes senador, para ser a base de apoio do presidente lá no Senado. Olha, para governador em Minas, eu estava fazendo aqui uma análise, tanto de gente de esquerda. Então, tem muita gente, mas eu já começo deletando, excluindo quem é de esquerda, ou que tenha pautas muito parecidas com a esquerda. Cabo Tristão, PMB, Partido da Mulher Brasileira. Olha, eu não tenho nada contra as mulheres, pelo contrário, até gosto muito. O que me preocupa quando vem esse negócio Partido da Mulher Brasileira é a questão identitária, que é uma pauta de esquerda. O meu problema não é com a mulher, o meu problema é com a pauta que o partido traz, que é uma pauta que não é bom nem para o homem, nem para a mulher, nem para ninguém. Normalmente é uma pauta de esquerda. Então, esse aí eu já marquei um xizinho lá, para mim já não me serve. Está muito voltado para questões identitárias. Se diz centro-direita, mas para mim está muito mais para a esquerda do que para a direita. Indira Xavier, da UP, da União Popular, que é também um partido de esquerda. Esse eu já marquei um X também, não me serve. Calil, PSD. Calil é Lula. Lula é PT, PT é esquerda e PT é responsável pelos problemas que nós estamos vivendo aí nos últimos anos, corrupção, roubalheira, a pior decadência cultural e moral que o nosso país já viveu ao longo da história, além da decadência econômica. Um partido aí que deixou o país 7% mais pobre em 2 anos. Como votar no Calil? Uma pessoa autoritária. Dia desses fizeram uma pergunta incômoda para ele, um jornalista, perguntou para ele sobre a questão das dívidas trabalhistas que ele tem, e ele disse que ia jogar o jornalista pela janela. Como eleger uma pessoa dessa? Lorene Figueiredo, do PSOL. PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Eu não sei como eles conseguiram colocar as duas coisas no mesmo nome, porque eu não conheço nenhum país socialista que tenha liberdade, né? Todo país socialista é ditadura. É só pesquisar. Coreia do Norte, China, Cuba, que estão fazendo na Nicarágua, Venezuela, pertinho de nós, e por aí vai. Então, essa aí também já estou deletando. Lourdes Francisco, PCO, Partido da Causa Operária, partido de esquerda, já pus um xizinho. Marcos Pestana, PSDB. PSDB é social-democracia. A social-democracia é uma esquerda mais light, mas é esquerda. Inclusive, está coligado com o PDT, que é outro partido de esquerda. Um partido de esquerda só já é um problema, imagina 2. Né? Renata Regina, PCB, Partido Comunista Brasileiro, já fez um xizinho.
Vanessa Portugal, PSTU, aquele partido que até hoje acredita que tem que pegar em arma para derrubar o governo. Então, esse aí eu não vou votar nele também, não. Então, olha só, de 10 candidatos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que são de esquerda. Isso candidatos a governador do estado, governador e governadora. Sobrou 2 opções, o Romeu Zema e o Carlos Viana. Só que o Romeu Zema, além dele ter cometido uma série de falhas aí, pisou na bola com o presidente Bolsonaro e agora fez coligação com o partido de esquerda para a reeleição dele. Ele está coligado com Solidariedade, que é um partido de esquerda, e o PMN, que a Gi falou agora há pouco, que é um dos partidos que fazem oposição ao governo. Então, ele já está cedendo em princípios essenciais. Princípio é uma coisa que a gente não negocia, senhor Zema. Se os pais pegarem o material didático que foi usado pelos alunos, os PETs, durante a pandemia, vão encontrar lá pauta identitária, luta de classes, defesa de MST, ST, Movimento Sem Teto, e por aí vai. Pautas de feminismo, pautas de questões raciais nas escolas estaduais, ideologia de gênero. Olha, a educação do governo Zema está fazendo inveja para um governo petista e de qualquer partido de esquerda. Não melhorou nada, tudo pauta de esquerda. E, para finalizar aqui, o senhor Zema tem boicotado pautas importantes do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro deu um reajuste de 33,2% para os professores, o que seria uma sinalização para levar os professores, que muitos normalmente têm uma referência mais à esquerda, trazer eles para a direita. O senhor Zema boicotou, não pagou. A Assembleia Legislativa de Minas foi lá, fez a lei aprovando, ele vetou. A Assembleia Legislativa quebrou o veto, sancionou, promulgou a lei, ele judicializou para não pagar e recebe recurso do governo federal para isso. Questão do imposto da gasolina e ICMS, que foi um corte de imposto aí, de 31 para 18, né, que fez o preço da gasolina cair. O senhor Zema é um dos que resistiram, ameaçou até judicializar a questão, então não fez de boa vontade. Então a gente vê aí que ele não está caminhando muito com as pautas bolsonaristas, mas se chegar um segundo turno Zema e Calil, eu ainda acho que o Zema é menos pior. Minha melhor opção, Carlos Viana, na minha opinião, apoiado pelo presidente Bolsonaro, do partido do presidente Bolsonaro. Então, já que a gente tem o Calil, que apoia Lula, o Zema, que tem pisado na bola com o presidente, eu prefiro apoiar, votar num candidato que é apoiado por Bolsonaro. Gente, infelizmente não estamos em São Paulo, né? Então teremos que fazer escolhas difíceis, né? Pelo menos pior, tá? Mas, mais uma vez, use sabedoria, coloque Deus na equação, peça que Deus te ajude também a fazer essa escolha, né? Antes da gente seguir aqui para o próximo assunto dessa noite, quero te fazer 2 convites, tá? Entra lá no nosso canal no Telegram, que é o programa O X da Questão. Se você tem o aplicativo aí, lá a gente posta os cortes que são postados no YouTube também, aqui depois da estreia do programa, mas lá fica mais fácil para você baixar, e se você quiser compartilhar aí com as pessoas, tá? Os cortes do programa, os cortes temáticos, você encontra lá no programa O X da Questão no Telegram. E outra coisa é também visitar meu blog, o www.gipalerme.com.br, onde você encontra todos esses assuntos aqui que a gente debate, em formas de artigos. Lá também tem os programas completos, que você também pode compartilhar por lá, se você quiser, tá? www.gipalerme.com.br. Então, vamos seguindo em frente. Olha, em menos de 10 dias, o deputado federal André Janones, do Avante, que foi candidato aí, que era pré-candidato à presidência da República,
e agora é aliado do ex-presidiário Lula, usou seus perfis das redes sociais para espalhar mentiras contra o presidente Jair Bolsonaro. Na primeira delas, em uma live feita no sábado ao lado do Lula, ele afirmou que o Bolsonaro planeja acabar com o auxílio emergencial em dezembro e ressaltou que a única forma de garantir a ajuda dos R$600 seria eleger Lula. A outra mentira veio na terça-feira, dia 16 de agosto, quando ele garantiu saber de fonte segura que o presidente Bolsonaro faltaria ao evento de posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral só para aumentar a narrativa contra o judiciário. Ambas as afirmações falsas do deputado foram desmentidas pela presidência da República, mas ele não parou por aí, não. Fechando a semana passada, na última quinta-feira, ele ainda disparou mentiras novamente nas redes sociais. Dessa vez o alvo foi o empresário Luciano Hang. Omara? Agora ficou bem claro para mim o porquê das rachadinhas, viu, Gi? Tá? Se aliou ao Lula, ao PT, à esquerda, tá? Que é onde está o foco da corrupção nesse país. Agora, para mim, está tudo explicado, tá? Porque ninguém consegue aí esconder o tempo todo, né, a sua verdadeira face, né, pessoal? O Danone saiu do armário, isso sim. Ele sempre foi esquerdista. Gente, vocês entraram nas redes sociais dele, ultimamente? Eu entrei lá nas redes sociais dele, tá escrito na bio dele assim, apaixonado por Jesus. Pessoal, me desculpe. Sim, mas eu não consigo ler isso e não falar nada aqui, tá? Me perdoe se a gente tem algum espectador aí de esquerda nos ouvindo, mas não existe esquerda cristã. Desculpa, não existe, tá? Se você é de esquerda e se diz cristão, você não entendeu nada do que está acontecendo. Você não entendeu nada. Desculpa, tá? Agora, se você ama Jesus e se diz de esquerda, então você está, assim, sendo envolvido, tá? Por essa falsa proteção que a esquerda diz dar para as minorias, tá? Eu digo falsa, pessoal, porque eles querem dividir a sociedade, mas não porque eles são bonzinhos, tá? Porque eles querem colocar todo mundo contra todo mundo brigando com todo mundo, tá? Funcionário brigando com o patrão, branco e negros brigando, mulheres e homens, querem todo mundo brigando uns com os outros, não é porque eles são bonzinhos, não, tá? Porque assim fica muito mais fácil para eles dominarem, tá? Danones, pessoal, se ele amasse Jesus, como ele disse, ele não se aliaria a esse 9 dedos aí, tá? Que é a personificação do mal aqui na Terra, na minha opinião, tá? O 9 dedos, pessoal, ele defende regimes totalitários, tá? Que persegue cristãos, persegue, tá? Veja lá o que está acontecendo lá na Nicarágua com os cristãos. O ditador comunista, o Daniel Ortega, ele está prendendo, tá? E torturando cristãos no país dele, expulsando do país padres, expulsando religiosos, mandou fechar as instituições católicas e prendeu o bispo lá. Daniel Ortega, pessoal, ele declarou que o país dele, que é Nicarágua, é um país sem Deus. Ele expulsou Deus do país dele, tá? Então, aonde que está a indignação do Janones? Ele não é apaixonado por Jesus? Ele se calou vergonhosamente sobre esse absurdo contra os católicos na Nicarágua. Aonde que está a sua indignação, Janones? Você não é apaixonado por Jesus? Você não é cristão? Hipócrita. Você é um hipócrita, Janones. E essa última aí do Luciano Hang, esse cara é um moleque. É um moleque que fica aí nas redes sociais, sabe, brigando com os outros. Ele tá desesperado, ele quer eleger o 9 dedos de todo jeito. Gente, ganha no voto, pelo amor de Deus.
Se vocês estão em primeiro lugar, por que vocês estão preocupados com o Bolsonaro? Eu, hein? Esse Danones estragado aí, ele já mostrou a que veio. Tá? Um esquerdista falso. E rachadinha é coisa pouca, né, pessoal? Porque quem com pouco se mistura, farelo come, tá? Quem acompanha a pessoa... Nossa, tem engasgo. Quem acompanha a pessoa de índole ruim, pessoal, ela acaba se tornando igual essa pessoa. Ou ela já é como essa pessoa, que eu acho que é o caso do Danone estragado, tá? A sabedoria popular, ela diz, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Né? Então, aí fica a dica, né, para quem está nos acompanhando. A Almara lembrou aí do caso da rachadinha. A gente trouxe aqui no programa X da Questão, em edições passadas, e eu vou colocar aqui no card em cima para você depois clicar, para você relembrar esse caso envolvendo o André Janones também. João? Não, o Mara colocou aí pontos bem interessantes, e essa frase, diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és, minha mãe sempre falava isso, quem anda com pouco farelo come, né? E assim, consultando aí a história do Janones, para quem não conhece, ele foi expoente aí na greve dos caminhoneiros de 2018, então ele fez oposição ao Michel Temer ali, chamando ele de vagabundo, fez o vídeo, viralizou. Antes o perfil dele na rede social era só coisas de direito, coisas que ele é advogado formado, né? Parece que ele teve uma infância pobre e tudo, ele conseguiu entrar na faculdade de Direito com a ajuda de programas sociais. E, bom, a pauta dele era só isso, e, de repente, um cara que nunca viu um caminhão de perto viu uma oportunidade ali na greve dos caminhoneiros, apareceu, gravou uns vídeos ali como se estava ao lado dos caminhoneiros, né, e conseguiu uma repercussão gigante ali. Os posts dele a respeito da greve chegou a ser um dos mais comentados no mundo na época, né? E, bom, se a gente olhar um pouco mais atrás, o próprio Janones, ele era filiado do PT desde 2005 a 2015. Então, ele passou, 2003 a 2015, perdão, ele passou 12 anos no PT. Então, ele já tinha aí mostrado o que ele era capaz desde antes, né? Ele se elegeu pelo Avante, ele passou pelo PSC ali, se diz cristão, né? Se diz amante de Jesus. Passou pelo PSC um tempo, se elegeu pelo Avante, né? E, como membro do Avante, faz oposição ao governo Bolsonaro aí desde quando ele assumiu o pleito, né? O Avante ainda tentou lançar a candidatura dele individual, né, à presidência, e iria aí com legenda única para o pleito de presidente, mas aí, em última hora, no final das pré-campanhas, o Avante afirmou a posição de apoiar o governo Lula, né? E é isso, o Janones ele gosta de aparecer bastante, a gente vê isso, tá aí posando ao lado do Lula, falando esse monte de baboseira, mas é porque ele gosta de ter os holofotes para cima dele. A gente pode esperar aí que futuramente ele vai aparecer muito mais. Se Deus quiser, ele não consiga outro pleito aí. Acho pouco difícil, né? Porque Brasil a gente sabe como é que são as coisas, mas ele tem se aparecido bastante. Assim como ele apareceu de gaiato na greve dos caminhoneiros, ele vai aparecer o quanto ele conseguir para poder ter os holofotes virados para ele. Então, quando a gente vê o Janones, a própria eleição dele, a própria atividade dele é uma fake news, né? Então, não adianta ele ficar falando aí baboseira do governo, baboseira dos apoiadores do governo, porque ele mesmo se promoveu através de uma fake news, se dizendo um caminhoneiro, um apoiador dos caminhoneiros, e fez o que fez, né? Com certeza. Omara, você está pedindo a palavra aí antes da gente chamar o professor Cláudio?
Sim, Gi, só que eu esqueci de comentar aí, né, no meu comentário, né, eu não sei como que começou essa questão aí da briga dele com o Luciano Heng, né? O Luciano Heng com certeza deve ter falado alguma coisa do Danones na rede social dele, né? Como a gente está falando aqui, que ele é um moleque, um hipócrita, né? Se ele fosse dar resposta para todo mundo no país que fala mal dele, ele estava ferrado, né? Então, o Luciano Heng foi a nossa voz, por exemplo, né? Aí ele vai e posta na rede social dele, né, que o Luciano Heng é um contrabandista disfarçado de empresário, e ainda diz que ele pode processar ele, sim, porque ele tem foro, além de ter foro privilegiado, ele ainda tem as costas quentes, né, com o Moraes, tá? Isso que ele falou é muito grave, assim, a impressão que a gente tem é que ele é amiguinho do Alexandre de Moraes, que ele pode falar o que ele quiser e que nada vai acontecer com ele, né? É um absurdo isso daí, tá? Só isso que eu queria acrescentar, né, no meu comentário. Descaradamente, ele está dizendo que a balança está desequilibrada. João, você pediu a palavra? Não, a Omara falou, era a respeito da briga do Luciano Heng com ele, que o Luciano Heng chegou a fazer uma zombaria ali a respeito do presidente da Argentina, né, que a gente estava comentando, que o Janones ainda cria até hoje, que é o Macron, né, e bom, aí a partir disso ele xingou a mãe, né, o cara não sabe nem brincar, já foi apelando, falando que o Luciano Heng matou a própria mãe com cloroquina e azitromicina. Assim, sem entrar nesse mérito de funciona ou não, é isso. O cara perdeu totalmente a linha, totalmente desregrado, não sabe medir as coisas. Todo esquerdista, ele gosta de mexer com as emoções das pessoas. É impressionante. Agora ele está aí, matou a própria mãe, para poder fazer as pessoas pensarem que o Luciano Heng é um cara sem coração. Eu vim lá da favela, eu comi não sei aonde. Eles gostam de dar essa sensação de que eles eram coitadinhos, que eles subiram, que hoje estão na política. Nossa, gente, eu não aguento esquerdista. Político. Tem um grande maqueteiro político, assim, isso é da época da Idade Média. Eu não vou saber o nome dele direitinho, é Cardeal Martin. O cara conseguiu ser cardeal através de um chave político, né? Isso bem na época negra ali da Idade Média. Mas ele tem uma frase que ele fala: na política simula e dissimula. É bem maquiavélico, assim, mas é muito bem adotado pela esquerda. Com certeza, né, professor Cláudio? É a descrição do que a gente está vendo. Manipulação, dissimulação, é o que a gente vê aqui com os nossos olhos, o que os nossos olhos estão vendo. Exatamente, Gi. O Janones, ele é um esquerdista de coração. A gente vê que as técnicas, as estratégias dele de discurso, a postura, a linguagem corporal dele é realmente, igual a Amara falou, é de mexer com as emoções, manipular as emoções das pessoas. É por isso que eu fico muito contrariado com a situação atual da educação no Brasil. Se a educação fosse um pouquinho melhor, pessoas como Janones, pessoas como Lula, esses manipuladores aí das emoções das pessoas não teriam vez, porque as pessoas já bateriam o olho e falariam assim, existe o fato e existe a mentira, a desinformação que essas pessoas criam mexendo com as emoções das pessoas. E as pessoas perceberiam isso. O problema é que a gente vive num país que a educação é tão ruim, a própria educação ela é usada para manipular a emoção das pessoas. Essa é a minha briga. Eu sou professor e essa é a minha briga dentro das escolas. Às vezes é eu contra muita gente, mas eu não desisto. A escola tem que ser um lugar para uma formação culta, acadêmica, sem ideologia. Preparar as pessoas para saber o que é manipulação e o que é fato. Mas a escola, infelizmente, está sendo usada
inclusive em governos que se dizem de direita, como o do Zema, como foi o Piau aqui em Uberaba, para poder manipular as emoções das pessoas e deixarem elas suscetíveis a esses tipos de manipulação. Kumara, você tem razão, o Danones, ele não azedou agora, ele já veio estragado já de muito tempo. Como o João lembrou aí, ele foi aí por em torno de uma década filiado ao PT, depois ele disse que saiu do PT porque o PT era uma seita e ele não tinha vez de colocar um posicionamento próprio dele, tinha que obedecer aos posicionamentos do partido, criticou, disse que Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. Eu não sei de onde ele tirou isso, porque comparar Bolsonaro com Lula, gente, pelo amor de Deus, quantas vezes o Bolsonaro já foi preso por corrupção? Quanto tempo que o Bolsonaro ficou na cadeia por corrupção? Quanto tempo o Lula ficou? Então, assim, não tem como comparar, né? Mas dizer que era tudo farinha do mesmo saco, e agora ele está entrando no saco da farinha lá do Lula, mostrando que ele que é farinha do mesmo saco que o Lula. Ele que criticava, a hora que viu uma oportunidade, provavelmente deve ganhar algum cargo, caso acontecesse do senhor Luiz Inácio se eleger, o que não vai acontecer, porque os brasileiros têm bom senso, ele deve ter algum cargo prometido, por isso que ele desistiu da candidatura dele, para apoiar um corrupto lavador de dinheiro, que não foi inocentado, só foi liberado para candidatar e tirado da cadeia, porque houve uma manipulação por parte dos aliados do Lula no Supremo, 7 ministros indicados pelo PT, e disseram que não podia julgar o Lula lá no Paraná, tinha que julgar em Brasília. Não inocentaram ele do crime, só falou que tinha que começar tudo de novo. Em Brasília, alguma coisa já prescreveu, e outras, se forem ser julgadas, como ainda vai começar desde o início, permitiu que o Lula se candidatasse novamente. Então, o Lula não foi inocentado, e o Janones, que é farinha do mesmo saco que o Lula, está se aliando a um corrupto lavador de dinheiro, mostrando que ele está no mesmo nível, até porque ele tem processo por injúria, ele tem processo por desacato, e agora a denúncia que ele praticava rachadinha no gabinete dele, porque ele tinha um projeto político e tinha que financiar com parte do salário das pessoas que trabalham para ele. Esse é o cara que está apoiando o Lula e está criticando o Bolsonaro. Olha, o Janones é mais uma prova que Minas Gerais, em termos de político, precisa melhorar muito o quadro. Precisa melhorar demais. O Janones é uma mostra dessa decadência, né? E para mim, só de ter ficado aí uma década no PT e estar no mesmo farinha do mesmo saco que o Lula, já mostra o caráter que ele tem e já mostra a confiabilidade do que ele fala. E olha, ainda nessa temática que nós vamos mal de candidato aqui em Minas, Senado, aqui em Minas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candidatos. Quantos que estão à esquerda? 1, 2, 3, 4, 5 à esquerda. Sobraram 3 candidatos que não estão à esquerda. Então, cuidado com o senador que vai eleger, povo mineiro. Sai fora do Alexandre Silveira, PSD, aliado com Lula. Bruno Miranda, PDT, à esquerda, do partido do Ciro. PSTU é a esquerda revolucionária. PCO é a esquerda revolucionária. PSOL é a esquerda identitária, gramscista. Toma cuidado. Sobrou aí 3 candidatos que não estão tão diretamente ligados à esquerda. Irani Gomes, PRTB, Marcelo Aro, PP, e o pastor Altamiro Alves, PTB. E o Cleitinho, né? Então, diante de tanto candidato ruim para o Senado, o menos ruim que eu estou vendo os patriotas, o pessoal da direita dizer que vai votar, é o Cleitinho. Infelizmente, Minas Gerais está naquela situação, a gente ainda não evoluiu para escolher o melhor candidato. Felizmente, a gente tem que olhar do que tem de ruim, o que está menos pior. E o Cleitinho é o menos pior para o Senado.
Exatamente, por isso que a gente precisa continuar, viu, gente? A gente não pode desistir, precisa continuar nessa toada, não pode abandonar de novo a política como a gente fez aí ao longo de muitos anos. A gente tem que continuar para ver se a gente melhora a qualidade da política. Antes da gente partir para o nosso último assunto, eu quero só perguntar para você que está acompanhando aí, se você já se inscreveu no canal, está passando por aqui, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, vai dando aí a sua opinião também em tudo aquilo que nós estamos debatendo aqui, registra lá. E quando acabar essa transmissão, lembra de compartilhar lá nos grupos do WhatsApp, tá? Nas suas redes sociais, para a gente conseguir alcançar mais gente. Vamos em frente, então. A situação da saúde pública, principalmente na UPA de Araxá, voltou a dominar as redes sociais nessa última semana. Sentindo-se extremamente desrespeitada, uma cidadã que aguardava atendimento na UPA gravou um vídeo de desabafo que viralizou nas redes sociais. Assista. Médico na UPA, tá? Temos só guardas, não temos médico nessa merda, só temos guarda, não sei o que guarda faz, não sei pra questão de guarda nessa UPA, gente, tá? Ao tanto que essa bosta aqui tá cheia, tanto de criança, idosos passando mal, você só vê guarda, só guarda. A única coisa que ele sabe falar pra vocês é que tá em troca de plantão, tá? Só chama reforço, mas médico que nessa merda não tem. Cadê a merda do prefeito dessa porra? Não vai aparecer, não? Vai começar a quebradeira. E se guarda pôr a mão, a hora de começar a quebrar, não acha ruim, não. Tá? Porque vocês não vai adiantar nada aqui. Nós que é médico. Fosse guarda, tava ótimo. Tá? Nós que é médico. Talvez assim vocês entendam. Seus comédios. Além dela, outra pessoa também usou o seu perfil nas redes sociais para desabafar. Gente, quem me conhece sabe que não sou de reclamar nas redes sociais, mas hoje tá tenso, viu? Estou com meu pai de 75 anos, desde as 16 horas na UPA, tentando que ele seja consultado. Neste tempo, já tivemos aqui 3 desmaios de pessoas que chegaram ao meio-dia e não tinham sido atendidas até cair no chão, desfalecidas. Como pode? Eu não entendo de política, mas somos um município, ao meu ver, rico, e cadê um pouco de piedade aos que sofrem? Agora, ficar postando balonismo? O zap da prefeitura está bombando. E até tudo bem, porque a administração pública tem que pensar em todas as áreas da cidade, e eventos assim são bons. Idosos para ser atendidos com prioridade, acima dos 80 anos. Crianças que ficam aqui horas e horas chorando, com dores e impacientes. Se nós adultos aguentamos, imagina as crianças. O que acontece, Araxá? Agora à noite tem 6 guardas aqui. Por que será? Bem, sigo aqui esperando. Uma senhora aqui do meu lado, desde o meio-dia, com dor e vômito, e até agora nada. Ela me viu comentando o que estou postando no Face e pediu para falar dela. Talvez saiamos daqui amanhã. Diante desses relatos, fica impossível da gente não lembrar do pronunciamento gravado em vídeo do vereador Ricardo Assis Gianvecchio, popularmente conhecido por Zidane, que viralizou nas redes sociais em junho. No vídeo gravado na sessão ordinária da Câmara Municipal de Araxá, no dia 7 de junho, o vereador afirmou que a saúde pública da cidade estava dando certo e que era referência. Para você lembrar, tá aí para você assistir. O que eu vejo assim hoje é uma saúde dando certo. Eu tenho alguns médicos meus, presidente, que trabalham na UPA, sabe o que eles relatam para mim? Padrinho, que eles nunca viram uma UPA com atendimento tão rápido, com tanta qualidade. Sim, a nível Brasil. Eu sou da área de saúde, eu tenho filho médico, Fernanda, você é médico com cachorro, desculpa te falar isso, mas eu tenho filho médico, ele me relata isso.
Aqui a UPA de Araxá, apesar de ainda estar a desejar, apesar de ainda termos poucos médicos, mas isso é no Brasil, a nível Brasil. A UPA de Araxá, a saúde de Araxá, ainda é uma das melhores, e se a gente correlacionar com o setor norte do país, com o Nordeste, aí sim, nós vamos realmente aplaudir de pé o que a gente vê aqui. Omara, é desconexão com a realidade ou falta de vergonha na cara mesmo? Deve ser as duas coisas, né, Gi? Deve ser as duas coisas. A gente viu aí, como você citou, esse vereador dizendo que a saúde de Araxá era modelo, era uma das melhores do país. É um fanfarrão mesmo, né? Esse vereador. Então, pessoal, diante de uma declaração, diante dessa declaração do vereador, né, eu tenho algumas perguntas para fazer, tá? Por que a prefeitura contratou plano de saúde para os servidores municipais? Tá? A saúde não é uma das melhores, né, do país? Por que só a população merece usufruir dessa saúde maravilhosa? Tá? E os servidores municipais não? Segundo a prefeitura, pessoal, essa é mais uma iniciativa de valorização do servidor público. E a população de Araxá não merece essa mesma valorização? Para o servidor municipal ter essa valorização, prefeitura de Araxá, o povo, primeiro, ele precisa estar muito satisfeito com o serviço prestado a ele. Que eu acho que não é o caso, né? Porque as redes sociais tá assim, todo mundo reclamando. Não sei se o senhor está nas redes sociais, tá? Então, gente, o povo, ele paga os impostos, tá? Para receber de volta uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, segurança, infraestrutura. E a gente está recebendo de volta isso? Não tá. Não tá, tá? Quem quiser, que faça um plano de saúde. Quem quiser, que coloque segurança na sua casa. Não é assim? A gente está pagando 2 vezes pelo serviço, pessoal. A gente paga os impostos para ter esses serviços, não é? E depois, como o serviço não é bem prestado, a gente tem que contratar o serviço, pagar novamente, tá? Outra coisa, é impressionante essa Câmara de Vereadores de Araxá, é impressionante. Ao invés de eles darem apoio à vereadora, tá? Pensarem no povo, preferem ficar atacando a vereadora. Eu vi vários vereadores aí atacando a vereadora. Agora, que culpa que a vereadora Fernanda tem, pessoal, se é nela que o povo confia para fazer essas denúncias aí? Que culpa que ela tem? Isso cabe, pessoal, da Câmara, até uma reflexão, não é? Uma reflexão por parte dos nobres vereadores aí. Por que o povo não confia em vocês para fazer esse tipo de denúncia? Vocês já pararam para se perguntar isso? Quando eu vi as pessoas na rede social reclamando, pessoal, da saúde, eu me lembrei de uma história, né, que inclusive eu postei na minha rede social, do ditador russo Stalin, no tempo do comunismo soviético, que ele queria mostrar uma coisa aos seus companheiros, tá? E ele pediu que trouxesse uma galinha, tá? Uma galinha. Ele colocou essa galinha no colo e começou aí a tirar suas penas, sem dó. Tá? A galinha gritava, sangrava, mas ele foi até o final. E ele colocou a galinha no chão e ela saiu aí cambaleando, tá? Toda depenada, tadinha. Poucos minutos depois, o Stalin pegou um pouco de quirera, um pouquinho de milho, e saiu aí jogando pela sala o milho e a quirera. O que aconteceu, pessoal? A galinha veio correndo atrás dele, toda contente, tá? Esquecendo que há pouco tempo atrás ela estava sendo humilhada, depenada, tá? Usada.
Pois bem, disse Stalin, a galinha representa o povo, tá? Que quando não se tem memória, né, idolatra quem lhe dá migalhas. Então, gente, a UPA, ela dava um caos, né? Mas, por outro lado, a gente teve o campeonato de balonismo. Podemos ser depenados, humilhados, como a galinha. Mas qualquer evento, como o balonismo, faz o povo esquecer de tudo de ruim que acontece na cidade. Não é assim que funciona? Tá? E vem mais eventos por aí, tá, pessoal? Eu não estou dizendo que eventos na cidade é uma coisa ruim, não. Pelo contrário, é uma coisa muito boa. Traz movimenta a cidade, é bom para a economia na cidade, tá? Mas, desde que o básico esteja funcionando perfeitamente, tá? Não adianta trazer eventos, 1000 eventos para a cidade, se o povo está lá na UPA sofrendo. Tá bom? É isso. Professor Cláudio? Hoje, essa questão da saúde de Araxá, está relacionada com a prefeitura, me fez pensar numa coisa. Qual é o partido do prefeito de Araxá? Cidadania. Esse partido está em qual lado ideológico? Esquerda, esquerdíssima. Eu acho que é por isso que eu relacionei com Uberaba. Porque Uberaba a gente tem uma prefeita que é do Solidariedade, que é um partido de esquerda. E pior de tudo ainda, né, apoiada pelo Zema e o partido dela de esquerda apoiando a candidatura de reeleição dele. Mas voltando na questão da saúde, vocês estão falando sobre a questão da saúde em Araxá e me lembrou muito de Uberaba. Muitas queixas também de pessoas que ficam na UPA horas e horas esperando para ser atendidas e passando mal e não recebe atendimento, gente que às vezes até chega a ir embora sem receber o devido atendimento, muitas e muitas e muitas queixas. E aí eu, comparando aqui, Araxá vivendo essa situação, e não é a primeira vez que o X da Questão traz essas denúncias sobre saúde, né? Eu lembro que em programas recentes nós tivemos outras denúncias nesse sentido, e Uberaba também. E engraçado, né, a esquerda diz que se preocupa com o social. A esquerda investe em saúde, educação, mas a gente tem Araxá e Uberaba governados por partidos de esquerda, e aqui em Uberaba eu vejo um investimento muito grande no concurso Miss e Mr. Trans, um investimento enorme em ideologia de gênero e pauta identitária LGBT, pela Fundação Cultural de Uberaba. Eu vejo um grande investimento na pauta de divisão racial numa visão de esquerda. E aí em Araxá, vocês falando sobre balonismo e outros investimentos, mas o social, a saúde, sendo negligenciada. Ou seja, a esquerda é falsa em tudo, né? Começa pelo nome dos partidos, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Já mentiu feio, porque não cabe as duas coisas no mesmo lugar. Ah, governo de esquerda investe no social. Olha a saúde de Araxá, olha a saúde de Uberaba. Você vai ver como eles estão investindo no social. E aqui a gente ainda teve algo mais grave, porque a gente teve um investimento previsto em orçamento aprovado pela Câmara para este ano de 2022 de R$3 milhões e 800 mil reais, se eu não me engano, em publicidade e propaganda. Então, as prioridades por aqui são outras e não o atendimento de saúde da população. Quer acrescentar alguma coisa antes de chamar o João, Omara? Só um minutinho, professor Cláudio. Não, Gi, eu só queria dizer uma coisa aqui para a população que está nos assistindo e quem vai assistir, para as pessoas pensarem que nunca foi pela saúde. A gente viu aí, no passado, aí, na pandemia, esses políticos proibindo a gente de trabalhar, fechando comércios por causa da saúde. Uai, se eles priorizam tanto saúde assim, por que agora a UPA está lá desse jeito?
Por quê? Uai, gente, que incoerência é essa? Então, gente, isso é só para vocês perceberem a falsidade, a hipocrisia, sabe? Que aconteceu durante essa pandemia. Para vocês acordarem, porque para no futuro vocês lembrarem, tá? Porque eu não sei, né? Agora eles tomaram gosto por serem ditadores, não sei, vai que acontece de novo. Então, vejam aí, no passado, por causa do vírus, né, que a gente não pode citar o nome, nós fomos impedidos de trabalhar. E agora tá aí a UPA desse jeito. Esses políticos precisam criar vergonha na cara. E eu tenho muita mágoa, sim, dos políticos aqui de Araxá, por terem feito o que fizeram durante a pandemia. Eu fui impedida de trabalhar. As academias ficaram fechadas 4 meses. E tem candidato daqui, que era vereador, e é vereador, e que está se candidatando a deputado aí. Tá? Um esquerdista, infelizmente. E parece que vai ser bem votado porque a população está ainda muito desavisada. Professor Cláudio, antes da gente chamar o João, quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, eu só queria acrescentar o seguinte, quando a esquerda fala que vai investir no social, na verdade, eu acho que eles não falam a palavra completa. Os governos de esquerda normalmente investem no socialismo. Eles põem só social e esquecem do ismo na palavra. Porque Araxá e Uberaba, por exemplo, está mostrando claramente, enquanto a saúde está negligenciada, enquanto a educação está negligenciada aqui em Uberaba, tem casos até de ocorrer falta de professores em algumas disciplinas, os investimentos aí nas pautas de esquerda, da nova luta de classes, que é a pauta identitária, a pauta LGBT, pauta racial, está de vento em popa, estão investindo para caramba, né? Então, o investimento deles é sempre naquilo que tem a ver com a luta de classes, sempre aquilo que tem a ver com a construção do socialismo, esse é o social deles. O social deles não é a melhoria das condições de vida da população. E fechando aqui, tem um livro muito antigo, que foi escrito por um comunista decepcionado com a União Soviética, que usava o codinome de George Orwell, e é A Revolução dos Bichos. E isso me lembra sempre o que é o socialismo. O socialismo é uma elite que põe o povo para trabalhar para manter os privilégios e a boa qualidade de vida dessa elite. Ou seja, se o capitalismo concentra renda, como a esquerda fala, se o capitalismo concentra renda e causa desigualdade social, o socialismo faz isso numa escala muito maior. Uma lida nesse livrinho é muito bom, quem ainda não teve oportunidade. Um livro muito bom, mostra o que é o socialismo de uma forma, assim, bem gostosa de ler e de entender. E tem também no YouTube um filme e um desenho sobre isso. João, eu sei que você está por fora, assim, da nossa realidade local, mas essa questão da saúde é no país todo, né? Aí em Belo Horizonte também não é diferente. Não, com certeza. Assim, o problema de gestão da saúde, a gente sempre via, assim, é comum, a gente abrir o jornal e ver as UPAs lotadas, e ficou muito latente agora na pandemia, né? A gente viu como, mesmo com dinheiro destinado para isso, a gente viu a incompetência dos nossos órgãos executivos, né? Isso, assim, o caso aqui em Belo Horizonte foi exemplo negativo para o Brasil todo, né? Nós somos eu acredito que nós somos a última cidade a voltar com aulas presenciais, por exemplo. E, assim, acho que é um problema financeiro, sim, mas mais ainda um problema de destinação de verba, igual você falou aí, Benji, que a destinação para a campanha é muito maior que a destinação para a saúde aí no município. Mas há um problema de gestão. O que eles vão fazer com o dinheiro, eles não sabem fazer isso, e por isso a gente tem que saber eleger pessoas bem. Aí eu vou pedir licença para fazer um comentário. O Cláudio pontuou bem aí os candidatos da listinha, separou bem o joio do trigo aí.
Mas eu discordo com ele no ponto a respeito do Carlos Viana ser melhor que o Zema nesse caso, sabe? Eu vejo o Carlos Viana, no sentido administrativo, ele se mostrou um palerma no Senado, sabe? Enquanto o Zema, ele é um bom administrador, isso a gente não pode negar. Ele tem os pontos negativos, concordo, não sou novista, tem os pontos negativos dele, mas, por exemplo, essa pauta identitária aí, eu vejo o Zema como bem aberto a ouvir a população. Um exemplo claro disso foi que, recentemente, teve um projeto que passou pela Câmara dos Deputados Estaduais aqui em Minas, que continha muita pauta identitária, falava de 3 banheiros, banheiro sem gênero, linguagem neutra, apontava várias coisas a respeito dessa pauta identitária, e o MOVA, né, o movimento ao qual eu faço parte, fez um lobby junto com a vereadores e deputados para que o Zema vetasse, e realmente o Zema se posicionou bem nisso, falou, olha, existem leis para isso que vão punir aqueles que façam discriminação e tal, e ele se posicionou bem nisso. Então, eu acho esses 2 pontos aí do Zema muito positivos. Acho que ele tem uma expressão muito maior, principalmente no interior, né? O pessoal vê bastante esse Zema administrador no interior. E que isso vai dar muito mais nome para ele para combater contra Calil. Eu não sei se é a síndrome do cachorro apanhado aí, que eu não quero ver o Calil de jeito nenhum no governo, e eu quero tirar ele logo no início. Mas acho que, nesse caso, o mal menor aí seria realmente o Zema. Opiniões, né? Acho que os 2 nomes, eles estão no nosso lado, no espectro aí. O ouvinte, ele pode decidir qual lado ele vai tomar posição. Mas eu queria só pontuar esse caso, fazer minha réplica aí ao comentário do Cláudio. Gostei muito das listinhas. As outras eu não vou comentar, porque a gente pensa igual. E, bom, acho que é isso. A política, ela não termina nas eleições, né? O brasileiro tem muito essa mentalidade de que a gente vai eleger e depois a gente vai esquecer. A gente tem que eleger e fiscalizar e cobrar, continuar com esse intuito, né? Continuar com essa missão, essa ação. E existem movimentos como o MOVA, que eu faço parte, como essa mídia independente do X da Questão, que é muito bom, que fazem frente ao que tem acontecido na nossa política e que a gente pode usar disso, os corpos intermédios, para pressionar, para poder que a política de valores ela seja incentivada e seja efetivada de maneira correta, né? Eu fico pensando que as coisas chegaram no ponto onde estão justamente por isso, né? A gente ficou muitos anos só elegendo, e não acompanhava. Eu acho que as redes sociais também ajudaram nisso, nessa etapa, né, nessa quebra aí da distância. As redes sociais possibilitaram, né, que a gente não precisa ficar dependendo só daquilo que é notícia segundo a mídia tradicional. A gente pode acompanhar de perto aquilo ali que é de interesse, que é o dia a dia, o que a pessoa está votando, o que isso aí vai influenciar na minha vida, o que isso aí vai mudar no meu dia a dia, o que isso afeta aqui. Igual aquela lei, a gente trouxe aqui recentemente, que tramitou pela Assembleia Legislativa, de ter que colocar colete salva-vidas em qualquer queda d'água. São coisas absurdas que passam pela cabeça desses legisladores que querem afetar e interferir diretamente nas nossas liberdades, no nosso dia a dia ali com a nossa família. A gente precisa estar muito atento, gente, muito atento, e a gente está aqui para te ajudar, tá? E se você gosta de nos acompanhar, ajuda a gente a crescer e alcançar mais gente. A gente chega ao final aqui dessa edição. Foi uma honra poder acompanhar aqui as opiniões de todos vocês. Muito obrigada, viu, João? Enriqueceu muito o nosso debate. Volte mais vezes, volte sempre que puder. Eu agradeço, estou à disposição, Gi. Agradeço aí todo o aparato, pessoal, Mara, Cláudio. Espero mais vezes poder ter a oportunidade de conversar com vocês.
Professor Cláudio, muito obrigada pela disponibilidade. Boa semana aí para você. Obrigado, desejo boa semana para todos vocês. E volto a reforçar que estou feliz de estar aqui de novo, nessa mídia que traz uma alternativa patriota, conservadora, que defende aqueles valores civilizatórios que nós estamos resgatando aí, graças ao renascer do presidente Bolsonaro, depois aí daquele atentado covarde de 2018 do Adélio Bispo, que tentou matar o presidente. O Brasil começou a renascer através da valorização dos valores civilizatórios, Deus, pátria, família e liberdade. Todas as vezes que eu tiver a oportunidade, estarei feliz de estar aqui com vocês. E, João, só fazer uma observaçãozinha rapidinha. Eu também tenho uma discordância em relação à sua posição em relação ao Zema pelo seguinte: o Zema posa de bom administrador, mas é muito fácil pagar as contas do Estado, tirando o dinheiro que é destinado a pagar funcionários e para outras áreas. É um governador que não tem respeitado a legislação nem do Estado e nem a federal. Recebe dinheiro através do Fundeb do governo federal para pagar os professores e não está pagando. E tem desrespeitado a Constituição Mineira, que prevê algumas questões sobre o piso nacional da educação que ele também não cumpre. É mais ou menos tipo o patrão que tira dinheiro do salário dos funcionários para pagar as contas da empresa. Então, assim, eu pessoalmente, assim, eu respeito a sua opinião, mas eu pessoalmente, eu prefiro tentar algo novo, que é o Carlos Viana, apoiado pelo presidente, do que insistir numa coisa que eu estou vendo que já está cheia de erros. E coligado com a esquerda, hein? PMN Solidariedade. Ele votou contra as pautas de esquerda antes porque ele era chapa pura. A pressão era do pessoal que estava com ele, só que agora ele vai voltar junto com a esquerda e vai ter outro tipo de pressão. Será que ele vai continuar nessa mesma linha ali, ou será que ele vai continuar cedendo nos princípios? Então, são coisas que eu também pontuo. Eu respeito a sua opinião, acho ainda que entre Calil e Zema é menos pior, mas eu vou apoiar o Viana. Se ele for para o segundo turno com Zema ou com Calil, eu voto nele de novo. Agora, se for Calil e Zema, Calil é pior. É ir pelo menos pior, né, João? Você me deu direito à retréplica aqui. Eu até tinha esquecido de falar uma coisa que eu tinha pensado para falar quando você pontua a questão do ICMS. Concordo, sim, não concordo que o ICMS do Brasil é absurdo. Não concordo que o Zema deixe de pagar os professores para pagar os outros, mas a gente tem que pensar que é um problema de arrecadação que a gente vive no Estado. Qualquer governador que pegar o Estado vai ter esse problema. Ele tem que escolher, ou vai endividar mais o Estado, ou vai fazer as contas caírem do jeito correto, né? Enfim, entra uma questão moral aí do que tem que ser feito. Não estou dizendo que eu concordo com o que o Zema tem feito. Eu só digo uma coisa, por exemplo, o Zema ir contra a diminuição do ICMS, assim, claro que pode ser, mas o desafio você pegar três governadores no Brasil que foram pilotos em propor isso. Porque é uma coisa que mexe na arrecadação estadual. E a gente tem que separar bem as coisas, o que é estadual, o que é municipal, o que é federal. Isso ia impactar mais ainda no problema que ele está tendo com os professores, por exemplo. Minha defesa ao Zema é justamente pelo meu mal menor. Eu não acho que ele seja o governador excelente, não acho que a gente não poderia ter pessoas melhores. Rezo para que a gente tenha pessoas com caráter e administração boa, futuramente. Se for o Carlos Viana, que ele seja essa pessoa, mas eu acredito que hoje o Zema é sim um mal menor. Sim. O Carlos Viana não fez absolutamente nada. Não tenho o que... Eu estou aqui, mas eu não tenho o que falar que o Carlos Viana fez. É um tiro totalmente no escuro, sabe? Então, eu fico com essa opinião. Deixo o Cláudio Padeira, a gente pode discutir mais futuramente, acho muito sadio isso,
Mas obrigado pela retréplica aí. Se o Cláudio quiser falar mais também, acho que a gente está encerrando, mas... Não, eu acho fantástico. Eu acho fantástico quando a gente tem divergência, sabe? Porque a gente apresenta para o nosso espectador e mostra para o nosso espectador que dentro do nosso espectro, né, que é aquilo que a gente pensa melhor para o país, dá para ter também divergência. Não é que a gente está querendo, como a esquerda faz, né, querer impor o que eles querem. Não. A gente cresce na divergência, a gente cresce nos embates, naquilo que eu acredito e naquilo que você acredita que a gente chega, né, Omara? Boa noite para você, boa semana. Gi, antes de encerrar, eu também vou falar uma coisinha aqui, que foi uma piada, gente, só para falar como que a mídia nesse país morreu. Essa semana, assim, como ao longo do mandato do Bolsonaro, ele vem diminuindo impostos, semana passada, Bolsonaro diminuiu os impostos dos suplementos. O Whey Protein, por exemplo. A mídia falou que o Whey Protein, gente, faz mal para a saúde. Pessoal, isso aí foi o cúmulo do absurdo. O Whey Protein, ele é indicado por todos os médicos, para qualquer faixa etária, tá? A minha mãe tomou Whey Protein quando ela estava em tratamento de câncer, para evitar que ela perdesse massa magra, porque a massa magra é vida. Se tiver duas pessoas na UTI, uma tiver massa magra e a outra não, a que tem massa magra sobrevive, tem mais chances de sobrevivência, para você ver a importância, né, de suplementos para pessoas com sarcopenia, tá? Então, assim, pelo amor de Deus, essa mídia morreu nesse país. Morreu. Outra coisa que eu queria falar, que esse fim de semana o governador Romeu Zema esteve aqui em Araxá, né, e ia ter uma caminhada, teve uma caminhada aqui, né, no fim de semana, e, gente, todo mundo sabe que o Romeu tem um primo que é candidato a deputado federal, que é o Ricardo Zema Guimarães. Assim, eu só queria dizer quanto ficou feio os outros candidatos ficarem postando fotos em rede social, com a foto do Romeu Zema do lado, tá pegando carona na campanha do governador, sendo que o governador tem o primo dele, que é candidato a deputado federal. E outra coisa também, assim, eu acho que o Romeu deu corda, ficou feio demais o Romeu fez vídeo com candidatos, com outros candidatos, concorrentes do primo dele, tá? Fez vídeos com o Rafael Rios, que é concorrente direto com o Ricardo Zema. Então, assim, acho que faltou bom senso também por parte do Romeu, tá? E para finalizar, ficou feio demais esses candidatos de Araxá ficarem postando fotos com o Romeu do lado, tá? Nossa, eu fiz sentir vergonha alheia, tá? Pronto, só isso. Gente, boa noite. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada por terem acompanhado o X da Questão até aqui, tá? Boa semana para todo mundo. Que Jesus nos abençoe e abençoe o nosso Brasil. Proteja nosso presidente, né, de todo o mal, tá? E proteja nós todos também, tá? Um beijão para todo mundo. Fique com Deus. Um prazer, João, ter você aqui no programa. Professor Cláudio, Gi, obrigada pela oportunidade, né, de você dar voz para a gente aqui no programa. Beijo. Eu que agradeço vocês se disponibilizarem a vir. Para você que nos deu a honra da sua audiência, tá? Muito obrigada. A gente conta com você mais uma vez aí para você nos ajudar a multiplicar esse conteúdo. Boa semana para todo mundo. Sintoniza, vai ser a primeira vez na vida que você vai me ouvir falar isso, hein? Sintoniza na Globo agora para ver o Jornal Nacional e prestigiar o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tá? Abraço, com Deus, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.